Cara, com até 15 pelo menos, se dá muito. E se eu te dissesse que um homem passou décadas fazendo algo que ninguém mais em Hollywood ousa fazer, encarar diretamente, nos olhos, as pessoas mais poderosas, mais protegidas e mais intocáveis do planeta, e destruí-las? Não por trás de portas fechadas. Não num grupo privado de conversa. Não num tweet cuidadosamente escrito, feito para viralizar sem consequências. Não. Bem ali. Diante de milhões. Na televisão ao vivo. Sem espaço para correr, sem lugar para se esconder, e sem publicitário no mundo rápido o suficiente para controlar os danos antes de o ferimento já estar sangrando. Esse homem é Chris Rock. E o que ele fez ao longo de sua carreira não é apenas comédia. É algo muito mais perigoso. É a verdade, embrulhada em uma piada entregue com um sorriso tão afiado que corta aço. Mas aqui vai o que a maioria das pessoas nunca fala, os momentos que até as celebridades na sala ficavam em silêncio. As piadas que cruzaram linhas que ninguém achava que poderiam ser cruzadas. Os alvos que reagiram de volta. As noites que acabaram carreiras, acenderam rivalidades e mudaram a indústria do entretenimento para sempre. Porque, por trás de cada roast lendário, por trás de cada punchline brutal, existe uma história que as câmeras quase perderam. Uma história sobre poder, sobre ego, sobre o que acontece quando fama encontra destemor. Nesta noite, vamos puxar a cortina para tudo isso. E confia em mim, a última revelação neste vídeo vai te fazer questionar tudo o que você achava que sabia sobre os momentos mais comentados da história de Hollywood. Então, antes de entrarmos nisso, se você é novo por aqui, aperte o botão de inscrever-se agora e aqui vai, porque isso realmente importa. Cada inscrição conta para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo vale a pena ser espalhado. É assim que a gente cresce, é assim que chega em mais gente, e é assim que a gente continua trazendo histórias que a mídia tradicional se recusa a tocar. Aperte também o like, não custa nada, mas para este canal significa tudo. E se você quiser ir além e apoiar o que estamos construindo por aqui, deixe um super thanks, cada contribuição mantém este canal vivo e independente. E se isso não for possível agora, sem problemas, só deixe um comentário dizendo o que mais te surpreendeu. A gente lê todos. Agora relaxa, não aperta o botão de pular e se prepara, porque o que vem a seguir vai atingir diferente. Toda vez que eu faço algo, é totalmente minha culpa, pois não há reabilitação para estupidez. Eu bati o meu. Para entender por que Chris Rock faz algo que ninguém mais em Hollywood ousa fazer, você precisa voltar ao começo. Não ao começo da fama. Não ao começo dos especiais da Netflix, nem das turnês com ingressos esgotados que lotaram arenas em cidades de 6 continentes. Não ao começo dos tapetes vermelhos, das capas de revista, das participações em programas noturnos, nem ao momento em que o nome dele passou a ser sinônimo de um tipo de coragem cômica que a indústria do entretenimento nunca tinha visto de verdade, e que também não tinha visto depois. Você precisa voltar muito mais do que isso. Voltar para Andrews, Carolina do Sul, no início dos anos 1970, onde nasceu um garoto chamado Christopher Julius Rock III. Ele veio de uma família de classe trabalhadora, pouco dinheiro, pouca influência e absolutamente nenhuma conexão com aquele mundo que, mais tarde, ele dominaria. O pai, Julius Rock, dirigia um caminhão e entregava jornais. A mãe, Rosalie, trabalhava como auxiliar de professores e em um centro para pessoas com deficiência. Eles não eram ricos. Não eram conectados. Mas, segundo todas as pessoas que os conheceram, eram pessoas de integridade enorme, gente que acreditava que você fala o que quer dizer, que faz o que diz, e que a verdade, mesmo quando desconfortável, é sempre melhor do que a mentira agradável. Foi nesse ambiente que Chris Rock aprendeu essa lição pela primeira vez. E é uma lição que ele nunca esqueceu, não importa quantos milhões de dólares, quantas relações da indústria, quantas celebridades ovacionaram e quantas horas de aplausos passaram desde então. Mas o verdadeiro cadinho, a experiência que forjou aquela voz específica, afiada, intransigente, que mais tarde faria dele um dos comediantes mais influentes da história americana, não foi a casa. Foi a escola. Porque Julius e Rosalie Rock tomaram uma decisão que muitos pais da comunidade consideraram corajosa e outros consideraram complicada. Matricularam um filho numa escola fora do bairro, numa área predominantemente branca de Brooklyn, como parte de um programa voluntário de transporte escolar para promover a integração. E todos os dias, o jovem Chris Rock entrava num ônibus e atravessava para um mundo que não tinha sido construído para ele e fazia questão absoluta de que ele entendesse isso. O bullying não era algo ocasional. Não era aquela fricção social de leve que a maioria das crianças atravessa e, com o tempo, supera. Era incessante. Era físico. Era crueldade sustentada e organizada do tipo que deixa marcas que nenhum sucesso, nenhuma fama, nenhuma terapia consegue apagar por completo.
no máximo, te ensina a carregar essas marcas de outro jeito. Ele apanhava. Era provocado. Fazia questão de ser colocado, todo dia, de 100 formas diferentes explícitas e sutis, na mensagem de que ele não pertencia àquele espaço e que o espaço faria o que fosse necessário para lembrá-lo disso. E os professores, os adultos que deveriam protegê-lo, intervir, ser a última linha de defesa entre uma criança e os piores impulsos de outras crianças em grande parte apenas viravam o rosto. Porque desviar o olhar era mais fácil. Porque desviar o olhar não exigia coragem, nem confronto, nem vontade de desafiar uma ordem social que a maioria deles tinha decidido que era assim mesmo. Chris Rock acabou desistindo da escola. Sem diploma. Sem rede de segurança. Sem plano B. Apenas um adolescente com inteligência feroz, memória quase fotográfica do comportamento humano e uma necessidade urgente e ardente de entender um mundo que passou anos tentando convencê-lo de que ele valia menos do que valia de verdade. Ele começou a lavar pratos. Trabalhou com comida rápida. Fez o que precisava para sobreviver em Nova York, sendo um jovem com nada além da própria mente e da própria fome. Então, aos 18 anos, ele entrou em um clube de comédia. E tudo mudou. Não imediatamente. Não do jeito cinematográfico que filmes depois ensinam o público a esperar das histórias de origem, aquela apresentação única, a ovação em pé, o olheiro na parte de trás que muda tudo numa noite mágica. Foi devagar. Foi pesado. Foi noite após noite se apresentando em salas pequenas, às vezes quase vazias, absorvendo feedback que às vezes era generoso e às vezes devastador. Ele aprendeu a arquitetura de uma piada como um carpinteiro aprende o veio da madeira com repetição, com fracasso, com a acumulação lenta de conhecimento que não dá para ensinar em sala de aula. Ele observava comediantes melhores do que ele e estudava por quê. Observava comediantes piores do que ele e estudava por quê. Desenvolveu uma abordagem quase científica para construir uma punchline, não apenas o que a piada dizia, mas como ela se movia, onde respirava, o que ela pedia ao público para fazer com a verdade que estava entregando. Então Ed Murphy viu uma apresentação dele. Ed Murphy naquele momento, provavelmente o comediante mais poderoso do planeta, um homem que já havia redefinido como a comédia negra podia aparecer nos maiores palcos do mundo, entrou num clube pequeno, viu aquele jovem faminto, brutalmente honesto, vindo da Carolina do Sul, trabalhar a sala, e reconheceu algo. Algo específico. Algo raro. A diferença entre pessoas talentosas e pessoas realmente perigosas. Ele levou Chris Rock sob sua proteção. Apresentou pessoas. Abriu portas. Deu acesso a salas, conversas e oportunidades que, de outro jeito, levariam anos para alcançar. E talvez o mais importante, ele deu algo que nenhum booker de clube ou executivo da indústria conseguiria entregar: a mensagem inequívoca de que os maiores palcos do mundo não eram só teoricamente possíveis. Eles estavam chegando. E o trabalho de Chris Rock era estar pronto quando eles chegassem. O tempo de Chris Rock no Saturday Night Live, que começou em 1990, a maioria das pessoas lembra como uma simples escada, um trampolim. Mas o próprio Chris Rock foi surpreendentemente sincero sobre o quanto esse período foi difícil e desiludido de verdade. Ele se sentiu invisível naquele programa. Sentiu que a voz dele, aquela voz específica, sem filtros, profundamente pessoal, que ele levou anos desenvolvendo nos clubes, estava sendo lixada, suavizada, tornando-se palatável para um público e para uma instituição com uma ideia muito específica do que a comédia deveria parecer e soar. Ele não teve espaço para ser totalmente ele mesmo. E para um comediante cujo poder inteiro vem da especificidade do ponto de vista, negar esse espaço não foi só frustrante, foi sufocante. Quando ele saiu do SNL, o veredito da indústria foi silencioso, mas claro, tentativa boa, mas não é exatamente aí. Ele voltou para a estrada. De volta aos clubes. De volta ao trabalho duro, sem glamour nenhum, essencial de desenvolver material diante de públicos reais, pessoas que pagaram dinheiro de verdade e que te diriam, com uma rapidez devastadora e sem nenhuma ambiguidade, se o que você estava fazendo funcionava ou não. E foi nessas salas, não num set de televisão, não numa sala de roteiristas, não numa instituição feita para produzir entretenimento aceitável, que Chris Rock finalmente se tornou Chris Rock. Totalmente. Definitivamente. Sabe quem tem o trabalho mais difícil hoje à noite? Javier Baldi e sua esposa. Vamos falar sobre o momento que fez o mundo parar. O momento que gerou mais manchetes, mais análises, mais brigas furiosas em jantares, em sessões de comentários e em grupo de conversa do que quase qualquer outro evento único na história da cultura moderna de celebridades. 27 de março de 2022. A 94ª cerimônia do Oscar. Um dos programas ao vivo mais assistidos do planeta.
Bilhões de olhos sintonizados de todos os cantos do mundo, vendo a indústria do entretenimento celebrar a si mesma com aquele tipo específico de grandiosidade autoparabenizadora que Hollywood só consegue produzir com a cara mais séria do mundo. Vestidos assinados, discursos cuidadosamente escolhidos, emoção controlada. A sensação de que o que estava acontecendo naquela sala naquela noite não era apenas a distribuição de estatuetas de ouro, mas a validação do peso cultural em si. E então, no meio de tudo isso, no meio daquela elegância fabricada e daquele espetáculo cuidadosamente controlado, aconteceu algo que nenhum publicitário, nenhum produtor, nenhum executivo de rede e nenhuma equipe de comunicação de crise em qualquer lugar da Terra poderia ter roteirizado, previsto ou contido. Will Smith entrou nesse palco e deu um tapa em Chris Rock no rosto. Ao vivo. Diante de todo mundo. Sem aviso, sem construção, sem possibilidade de segunda tentativa. Mas aqui está o que você precisa entender antes de qualquer coisa. O que os clipes de 30 segundos, os vídeos que viralizaram e a cobertura apressada de breaking news quase universalmente não comunicaram foi isto. O tapa não foi a coisa mais chocante que aconteceu naquela noite. Nem perto disso. O mais chocante o que, se você ficar com isso tempo suficiente, revela algo profundamente perturbador sobre a instituição que estava sentada naquela sala assistindo foi o que aconteceu nas horas que vieram depois. Mas a gente chega lá. Primeiro, vamos analisar o que aconteceu de fato, porque a versão dos acontecimentos que a maioria das pessoas carrega na cabeça está faltando camadas de contexto que mudam completamente a imagem. Chris Rock estava apresentando aquele segmento do programa. Ele fez uma piada sobre o cabelo raspado de Jada Pinkett Smith, comparando-a com o filme Jay e Jane de 1997, um filme cuja imagem central é de uma mulher raspando a cabeça para provar que merece estar no ambiente militar que foi criado para excluí-la. Num nível, era um truque visual simples. Cabelo raspado igual Jay e Jane. Rápido, limpo, fácil de entender. Mas Jada Pinkett Smith tem alopecia, uma condição autoimune que causa perda de cabelo imprevisível e, muitas vezes, significativa e que ela já havia falado publicamente, com bastante abertura e vulnerabilidade visível, nos meses e anos anteriores àquela noite. A questão de saber se Chris Rock conhecia o diagnóstico na época da piada foi debatida extensamente. As declarações dele depois sugeriram que a piada era sobre estética, não sobre a condição. Mas saber ou não saber não resolve totalmente o questionamento moral, porque intenção e impacto não são a mesma coisa. E a indústria do entretenimento gastou uma quantidade considerável de energia nos últimos anos tentando fazer o público acreditar que essa diferença importa. O que não está em disputa é o que aconteceu depois. Will Smith, sentado na primeira fila com a esposa, inicialmente aparentou rir da piada. Depois, aparentemente percebendo a reação de Jada Pinkett Smith, ele se levantou, caminhou até o palco e atingiu Chris Rock de forma aberta, mão aberta, no rosto com força suficiente para ser ouvida através do microfone. Depois ele voltou ao assento e, enquanto Chris Rock ainda processava o que tinha acabado de acontecer, gritou 2 vezes, com uma ferocidade que o atraso de áudio da rede só conseguiu abafar parcialmente, exigindo que Rock mantivesse o nome da esposa fora da boca. Então, e essa é a parte que nenhum clipe consegue capturar totalmente, Chris Rock continuou. Ele se reorganizou com uma velocidade e uma compostura que, quando você volta e assiste de novo, parecem quase fisicamente impossíveis diante do que tinha acabado de acontecer. Ele fez uma breve aceitação controlada do que tinha acontecido, seguiu em frente, terminou o segmento e saiu do palco com profissionalismo não apenas intacto mas, de algum jeito, até mais forte pelo contraste com o que acabará de fazer com ele. No imediato pós-episódio, a internet se dividiu de formas previsíveis. Havia quem defendesse que a reação de Will Smith era compreensível, que um homem defendendo a esposa de uma piada cruel sobre uma condição médica estava agindo por amor e lealdade. Havia quem defendesse que nada, nenhuma piada, nenhuma provocação, nenhum incômodo justifica agredir fisicamente alguém na televisão ao vivo. E havia quem dissesse que Chris Rock não deveria ter feito a piada em primeiro lugar, independentemente do que ele sabia sobre o diagnóstico. E, por fim, havia quem argumentasse que a história real não era o tapa em si, e sim a reação da instituição ao tapa, especificamente, a decisão da academia de permitir que Will Smith permanecesse na sala, recebesse o prêmio e recebesse uma ovação em pé de um público que incluía praticamente todos os grandes nomes do poder em Hollywood. Esse último grupo tinha algo. Porque a ovação em pé comunicou não com palavras, mas com a linguagem específica e inconfundível de quem é aplaudido em quais salas que, em Hollywood, certos tipos de poder são simplesmente mais protegidos do que outros. Chris Rock passou anos deixando aquelas pessoas desconfortáveis. Anos apontando a hipocrisia, as pretensões, as imagens cuidadosamente mantidas e encontrando a diferença entre a performance pública e a realidade particular. Anos fazendo exatamente o que uma cultura saudável exige que artistas façam.
colocar um espelho diante do poder e não desviar o olhar quando o poder olha de volta. E quando alguém daquela estrutura de poder se levantou e o atingiu, a sala ficou de pé e aplaudiu o homem que partiu para a agressão. Pense no que aquele instante revelou. Não sobre Will Smith. Não sobre Chris Rock. Sobre a sala. Sobre a instituição. Sobre a hierarquia específica, sem ser dita, que determina quem é protegido e quem é descartável no ecossistema mais poderoso do entretenimento do mundo. E então considere isso. Nas semanas e meses seguintes, enquanto a conversa sobre o tapa dominava o discurso cultural, as vozes que mais se levantaram em defesa de Will Smith quase nunca discutiam a ética do que aconteceu de verdade. Elas discutiam o enredo, a imagem, a persona pública cuidadosamente construída de um homem que passou décadas sendo quase universalmente amado e que, no momento humano, sem roteiro e sem controle, perdeu a linha exigida pelo discurso. Chris Rock, por outro lado, ficou meses sem falar publicamente. Ele viajou. Ele se apresentou. Ele processou. E quando finalmente falou, quando finalmente tratou do assunto diretamente, nos termos dele, na voz dele, sem publicitário, sem statement e sem aquele tipo de momento cuidadosamente gerenciado para a imprensa, o que ele disse não era exatamente o que todo mundo estava esperando. Hey, fez aí business. Eu contei pelo menos 15 pessoas negras naquele montagem. Oi? Will Smith não é o primeiro poderoso de Hollywood a reagir contra Chris Rock. Não é o segundo, e provavelmente não é o quinto. Porque quando você constrói uma carreira dizendo em voz alta o que pessoas poderosas pagaram fortunas e investiram enorme capital social para manter em silêncio, essas pessoas poderosas eventualmente reagem. E o jeito específico como elas reagem às ferramentas que escolhem, às alianças que acionam, às narrativas que tentam construir diz quase tanto sobre a estrutura do poder em Hollywood quanto qualquer coisa que Chris Rock já tenha dito sobre isso num palco. Vamos começar nos Oscars de 2016, que em muitos sentidos representam um exemplo mais completo e mais revelador do que Chris Rock faz quando trabalha com uma instituição, em vez de com um indivíduo. O contexto era este. Pelo segundo ano consecutivo, nenhum ator negro foi indicado em qualquer uma das 4 grandes categorias de atuação. A hashtag #OscarSoWhite saiu do status de observação nas redes sociais e virou uma espécie de acerto de contas cultural com atores negros, diretores e cineastas em protesto público, boicotando a cerimônia. A academia estava sob pressão como não ficava há décadas. E, dentro dessa panela de pressão, eles convidaram Chris Rock, um comediante negro que, em toda a carreira, nunca demonstrou interesse em suavizar uma verdade para o conforto das pessoas que precisavam ouvir. Não fica claro se eles entenderam exatamente o que estavam pedindo. O que eles receberam foi uma das desmontagens públicas mais sustentadas e metódicas de uma instituição, feita por um convidado dentro da história da televisão ao vivo. Chris Rock não se limitou a algumas piadas pontuadas no monólogo inicial e depois recuou para o material mais seguro o resto da noite. Ele voltou ao assunto, de novo e de novo, por ângulos diferentes, com níveis diferentes de intensidade, ajustando cada momento com a precisão de quem passou 30 anos aprendendo exatamente até onde empurrar e exatamente quando empurrar mais. Ele citou décadas em que artistas negros haviam sido excluídos. Com uma acidez que o riso nervoso do público não conseguia neutralizar, ele destacou que o motivo de pessoas negras não terem boicotado os Oscars nos anos 1960 não era porque as coisas eram melhores. Era porque havia protestos mais urgentes para combater, como a negação do direito de votar. Ele apontou para pessoas na plateia. Ele fez com que eles se sentissem vistos não do jeito caloroso e afirmativo em que visto costuma ser usado em Hollywood, mas naquele jeito específico e desconfortável, quando você entende que foi identificado, categorizado e responsabilizado diante de testemunhas. Algumas pessoas naquele recinto riram porque eram inteligentes o suficiente para saber que rir era melhor do que não rir. E porque, em parte do que ele disse, havia humor genuíno e inevitável mesmo quando era devastador. Algumas pessoas sorriram com aquele sorriso apertado e controlado de quem foi pego numa verdade que não consegue negar publicamente. E algumas por canais paralelos, por conversas com colegas, por esse tipo de comunicação silenciosa de indústria que nunca é registrada e nunca é acreditada, deixaram claro nos dias e semanas seguintes que Chris Rock tinha ido longe demais. Longe demais. É uma das frases mais reveladoras do vocabulário de Hollywood, e quase sempre significa a mesma coisa. Não que alguém disse algo falso, não que alguém causou um dano real, mas que alguém disse algo verdadeiro num ambiente onde aquela verdade era inconveniente diante de um público grande o suficiente para fazer diferença de um jeito que tornou impossível descartar ou ignorar. Chris Rock fez exatamente isso. E a resposta da indústria foi exatamente a que sempre existe quando alguém deixa o poderoso desconfortável: uma redução gradual e coletiva de acesso. Um ajuste silencioso de quem é convidado para o quê? Uma mensagem sutil, mas inconfundível,
de que o preço de uma cadeira na mesa é uma certa descrição sobre o que você nota enquanto está sentado ali. Além da reação institucional, houve confrontos individuais, alguns públicos, alguns privados, alguns documentados e alguns apenas rumores que iluminam o custo social específico de ser a pessoa que diz o que todo mundo está pensando. A história dele é cheia de momentos em que artistas, colaboradores e colegas registraram desaprovação com o rumo do material dele. Alguns confrontos foram sobre o conteúdo ou as coisas específicas que ele disse sobre pessoas específicas. Outros foram sobre o princípio, a pergunta de se qualquer comediante, por mais talentoso que seja, tem o direito de causar um tipo de dor pública apenas para conseguir uma risada. E outros foram sobre algo ainda mais difícil de colocar em palavras, um desconforto com o fato de que Chris Rock, diferente da maioria dos comediantes que causam controvérsia, não parece sofrer a controvérsia como um custo. Ele não demonstra, de forma visível, que está pagando por isso. Ele não faz aquele tipo de arrependimento público cauteloso e reflexivo que a cultura decidiu que é a resposta correta para ter ofendido alguém. Ele reconhece quando acredita que estava errado. Ele voltou atrás em trechos específicos que concluiu serem prejudiciais de maneiras que ele não pretendia. Mas a postura, o posicionamento arquitetônico fundamental de alguém que acredita que a verdade vale mais do que o conforto das pessoas que precisam conviver com ela nunca mudou. E para muitas das pessoas que se encontraram do outro lado dessa postura, essa consistência é, por si só, a coisa mais irritante. Porque você pode negociar com alguém que está defendendo uma posição. Você encontra pontos fracos, aplica o tipo certo de pressão social ou profissional, oferece a alternativa certa e, na maioria das vezes, a pessoa encontra um caminho para o meio. Chris Rock não encontra caminho para o meio. Não porque ele seja incapaz de compromisso ou nuance, quem acompanha de perto sabe que ele tem ambos em abundância. Mas porque o meio, na pergunta específica de se vale a pena contar a verdade sobre pessoas poderosas e instituições poderosas, nunca foi um lugar em que ele esteve disposto a morar. É como se houvesse uma guerra civil entre pessoas negras com dois lados. Existem momentos na carreira gravada de Chris Rock que, se você voltar e assistir hoje com olhos mais frescos, vão te deixar desconfortável de um jeito genuíno e físico. Não porque o material seja preguiçoso. Não porque seja barato, guiado por choque, ou desesperado por atenção, como às vezes acontece com comediantes menores que confundem provocação com profundidade. Mas porque é tão preciso, tão implacável, tão completamente incapaz de dar ao público a saída fácil da ambiguidade. Sentar com aquilo parece mais assistir a um interrogatório do que entretenimento. Como se alguém tivesse te colocado sob juramento e estivesse pedindo que você confirme coisas que você passou anos organizando a vida para não precisar confirmar. E esses momentos têm consequências. Eles geraram boicotes, cartas abertas, campanhas sussurradas na indústria e uma forma específica, quieta, nunca totalmente formalizada, mas absolutamente coordenada de punição social, aquela que Hollywood reserva para pessoas que deixam o poderoso desconfortável e que não têm a decência de pedir desculpas depois. Vamos começar com Bring the Pain. Lançado em 1996, é constantemente classificado como um dos maiores especiais de stand-up já gravados não apenas na comédia negra, mas na história inteira da forma de arte. Ele ganhou 2 Emmy Awards. E mudou a trajetória da carreira de Chris Rock de promissora para de geração. E esse especial carregava um beat específico, longo e brutalmente construído sobre divisões dentro da comunidade negra. Esse trecho causou um furacão cultural que queimou por anos. Foi analisado em papers acadêmicos, em críticas culturais e em ensaios pessoais. E o próprio Chris Rock, desde então, abordou isso com uma sinceridade que por si só já é notável. O trecho fez uma distinção afiada, deliberadamente provocativa, desenhada para forçar o público a encarar algo em vez de aliviar o desconforto entre dois grupos dentro da comunidade negra, usando uma linguagem crua, específica e, de propósito, desconfortável. Era o tipo de material que, nas mãos de um comediante menos talentoso, teria sido apenas ofensivo. Nas mãos de Chris Rock, virou algo mais complexo e mais perigoso porque parecia reconhecível. As pessoas riram porque reconheciam a verdade por trás da provocação. E, às vezes, na mesma respiração, sentiam outra coisa: o desconforto de ter rido de algo que poderia ser usado como arma, tirado de contexto, aproveitado por pessoas que não iam lidar com a complexidade nem com a intenção. Essa preocupação não era paranoia. Esse trecho foi usado citado, recortado, retirado do contexto e da nuance por pessoas que não tinham interesse no que Chris Rock estava dizendo de verdade, mas tinham todo interesse em usar um comediante negro como cobertura para posições ainda mais feias.
Quando Chris Rock finalmente voltou atrás na forma como enquadrava aquele material, ele não fez isso do jeito que a maioria das figuras públicas recua, com um comunicado cuidadosamente escrito, revisado juridicamente, que não admite nada específico e não se compromete com nada que realmente tenha peso. Ele falou sobre isso diretamente, em entrevistas e em conversas com outros artistas. E disse algo que exigia honestidade intelectual de verdade, que uma piada pode ser verdadeira e ainda assim estar errada no jeito como é entregue, porque a forma como é entregue faz parte da verdade. Esse reconhecimento à disposição de estar publicamente errado sobre algo, de forma específica é, por si só, um tipo de coragem que a maioria das pessoas na posição dele nunca demonstra. Mas Brin The Pain não foi a única vez em que ele abordou e às vezes cruzou uma linha que poderia ter custado tudo. O material dele sobre relacionamentos, especialmente sobre a mecânica específica, muitas vezes dolorosa e profundamente humana do fracasso romântico, gerou enorme controvérsia ao longo da carreira. Do público que se sentia alvo. De críticos que achavam que ele reforçava dinâmicas prejudiciais. De outros artistas que acreditavam que as risadas que ele provocava vinham a um preço que certas pessoas na plateia estavam pagando sem nem serem consultadas. A construção das piadas dele sobre gênero, sobre casamento, sobre frustrações, falhas e concessões de parcerias românticas de longo prazo sempre operou num terreno onde a linha entre isso é engraçado porque é verdade e isso é prejudicial porque é reducionista, é fina, contestada e nunca exatamente onde você espera. O que deixa esses momentos complicados e sempre deixou é que o material não é simples o suficiente para ser ignorado. Se fosse simples, se fosse só provocação preguiçosa disfarçada de insight, seria fácil descartar e seguir em frente. Mas a técnica real ali, observação real, verdade real. E a verdade faz algo complicado nesses momentos, ilumina algo real e, ao mesmo tempo, pode reforçar algo prejudicial simultaneamente, diante de um público que não é um bloco único e que está sentindo as duas coisas ao mesmo tempo. Depois vem a questão do divórcio dele com Malak Compton Rock, que se tornou um dos capítulos mais dolorosos e mais públicos da vida pessoal dele. E ele lidou com isso do jeito que lida com quase tudo, falando sobre o assunto em cena, diante do público, com uma mistura de brutalidade e vulnerabilidade que deixava as pessoas incertas sobre estarem vendo um comediante processando o luto, ou um homem tomado pelo luto usando a comédia como armadura. A resposta, claro, é as duas coisas. Sempre é as duas. Porque a linha entre processar e performar, entre honestidade e performar a honestidade, é uma das perguntas centrais da carreira inteira dele. E também é uma das coisas que faz dele impossível de ignorar. Ele não se refugiou na dignidade quando o casamento terminou. Ele não soltou um comunicado com bom gosto, nem pediu privacidade. Ele foi ao palco e falou sobre isso, sobre a falha, sobre o custo, sobre como é sentir que a arquitetura íntima da sua vida virou assunto de conversa pública quando você é alguém cujo trabalho envolve conversa pública. Ele apontou a mesma câmera sem piedade que ele aponta para todo mundo, para ele mesmo. E ao fazer isso, ele fez algo genuinamente raro entre figuras públicas do porte dele. Mostrou que a disposição dele de ser honesto não era seletiva. Não era reservada apenas para alvos que não podiam revidar. Não era uma performance de bravura feita para maximizar simpatia. Era igual em todas as direções. Até nas direções que machucam. Tudo bem. É todos. Agora chegamos à parte dessa história que as pessoas que comandam Hollywood, quem controla o fluxo dos projetos, decide quais vozes ganham amplificação e quais são gerenciadas silenciosamente para perder relevância, prefeririam, de verdade, que você não examinasse por muito tempo. Porque o que Chris Rock tem feito nos anos desde o tapa, desde a ovação em pé, desde o momento em que o quarto mais poderoso do entretenimento escolheu o homem que o agrediu em vez do homem que foi agredido, é algo que vai muito além de comédia, além de entretenimento, além até da pergunta específica sobre a própria carreira. Se você observar com calma e paciência suficientes, a análise pública mais sustentada e metódica de como o poder em Hollywood funciona que qualquer pessoa operando por dentro do sistema tentou fazer nas últimas décadas. O especial Netflix de 2023, Selective Outrage, foi a declaração inicial dessa investigação. E foi apresentado, desde o começo, como algo diferente. Pela primeira vez na história da Netflix, ele foi transmitido simultaneamente ao redor do mundo, um evento global ao vivo que tirou a possibilidade de recortar, descontextualizar, pegar momentos fora de ordem e remodelar o sentido. Todo mundo assistia à mesma coisa, ao mesmo tempo. Não existia uma versão curada por algoritmo. Não era um Ugly Tale. Havia apenas Chris Rock, um palco, e aproximadamente 1 hora de material que a internet estava tentando prever havia 12 meses. O que eles receberam não foi uma narrativa de vítima.
Não foi uma resposta cuidadosamente calibrada, emocionalmente generosa e publicamente simpática que a cultura decidiu que a situação exigia. Era um processo metódico, preciso e genuinamente engraçado de um jeito que deixava a precisão ainda mais devastadora, porque risada, quando chega no meio de algo sério, não desarma o sério. Ela amplifica. Faz você sentir a verdade no corpo, em vez de apenas pensar com a cabeça. Ele abordou o tapa diretamente. Abordou as declarações públicas de Will Smith nos meses que antecederam a cerimônia, declarações que Rock argumentou que eram uma forma de performance pública, com um objetivo específico dentro da própria narrativa de Smith. Ele abordou as revelações públicas de Jada Pinkett Smith sobre como está o casamento deles, feitas no contexto específico e cuidadosamente controlado de uma aparição na mídia. E a cultura, em grande parte, tinha decidido que aquilo estava fora dos limites para a crítica porque envolvia dor pessoal. Chris Rock decidiu que não estava fora dos limites. E a reação foi imediata e dividida, e isso, por si só, foi revelador. As pessoas que estavam esperando vê-lo quebrado em público pelo que aconteceu, esperando que ele performasse o nível certo de dano, confirmasse que a violência tinha deixado uma marca profunda o suficiente para satisfazer o senso de justiça, se depararam com alguém que não estava quebrado. Com alguém que, em certa medida, estava ainda mais preciso e controlado do que antes. Isso incomodou. Incomodou de um jeito que eles não conseguiam explicar direito, porque a coisa específica que incomodava a recusa de ser diminuído de forma visível não era algo que eles pudessem criticar sem revelar algo desconfortável sobre por que queriam isso. E então havia o conteúdo em si. A substância real do que ele dizia por baixo das piadas, por baixo dos alvos específicos, por baixo do material pessoal. Selective outrage, no fundo, era um argumento sobre um tipo específico de hipocrisia. Aquela que funciona de forma seletiva. Reserva sua indignação para alvos que são socialmente aceitáveis, enquanto estende cobertura e complexidade para alvos que não são. Era um argumento sobre quem pode ser complexo em discurso público. Sobre quais pessoas recebem a dignidade da nuance, o direito de serem entendidas como seres humanos completos, com contradições, lutas e circunstâncias atenuantes. E sobre quais pessoas são esperadas para serem símbolos, carregar sentido por uma comunidade, por uma narrativa, por uma causa com todo o peso desumanizante que o status simbólico carrega. Esse argumento não é confortável. Ele não resolve de forma limpa. Ele não termina com um vilão claro, um herói claro e uma lição que todo mundo leva para casa e sente que acertou o ponto. Ele termina com perguntas específicas, certeiras, incomodas sobre a engrenagem da simpatia pública. Quem controla isso e o que custa para as pessoas que ficam fora da proteção? Essas são perguntas que Hollywood, como instituição, não está preparada para responder com honestidade. Porque responder com honestidade exigiria que ela examinasse as formas específicas pelas quais a própria instituição, suas práticas de contratação, sua máquina de relações públicas, seus eventos de premiação e seus press tours, seus relacionamentos cuidadosamente cultivados com veículos de mídia, participa da construção das narrativas que ela diz apenas refletir. Chris Rock sabe disso. Ele sabe há muito tempo. E o que o tapa e o pós-tapa revelaram: a ovação em pé, a proteção contínua, a decisão coletiva da indústria sobre quem importava mais naquele momento é que ele está certo de maneiras que a instituição não pode admitir em público sem se comprometer. Então, o que ela faz? Ela espera. Ela gerencia. Ela torce para que o ciclo de notícias passe, que a conversa mude, que a próxima indignação chegue rápido o suficiente para dar a todos permissão para parar de pensar nisso. E, enquanto isso, Chris Rock continua em turnê. Continua escrevendo. Continua subindo nos palcos e encontrando a piada que também é verdade, entregando isso ao público faminto por alguém, qualquer alguém que esteja disposto a dizer a coisa em voz alta, sem calcular o custo antes. Aqui vai a última revelação. A mais simples. E a mais perturbadora. A coisa mais subversiva sobre Chris Rock não é nenhuma piada específica. Não é o tapa. Não é o selective outrage. É isto. Ele ainda está aqui. Pense no que seria necessário para quase qualquer outra pessoa absorver um ato público de violência, ver a sala ficar de pé e aplaudir quem cometeu isso, e simplesmente voltar ao trabalho. Mesma voz. Mesmos alvos. O mesmo compromisso inquebrável com dizer o que é verdade. Isso não é resiliência no sentido de cartaz motivacional. Isso é a teimosia de alguém que decidiu cedo o suficiente, que virou caráter, que a honestidade era a única opção disponível. Num sistema feito para produzir mentiras confortáveis, ele passou toda a carreira produzindo verdades desconfortáveis. E o sistema nunca soube direito o que fazer com ele, porque você não cancela alguém que nunca tentou ser amado. Esse é Chris Rock. Sempre foi Chris Rock.
Se este vídeo te deu algo para pensar, faça 3 coisas agora. Inscreva-se. Cada inscrição diz para o algoritmo que este conteúdo merece alcançar um público maior. Dê like. 1 segundo. Não custa nada. Muda tudo. Deixe um comentário contando para a gente qual foi o momento que mais te atingiu. A gente lê todos. Nos vemos no próximo. E você vai querer estar aqui para isso.